porque o movimento Red Pill provavelmente só vai crescer daqui pra frente e o que tem de útil e interessante nisso e quais são as armadilhas que podem acabar causando muitas consequências negativas pra gente no longo prazo. Se tu não tem a mínima ideia do que é Red Pill e Manosphere e MGTOW, hoje tu vai descobrir um pouquinho mais, eu vou explicar sobre isso. Se tu conhece e concorda, eu vou trazer alguns pontos de talvez para tu ficar de olho e conseguir navegar por ali com mais consciência. E se tu conhece já um pouco e acha isso horrível, um grande problema, eu também posso trazer algumas ideias que vão te ajudar a entender o que está por trás de tudo isso e por que em alguns sentidos isso é perigoso, mas também tem algo que é válido e útil ali no meio. Então, esse episódio é para todo mundo, não importa onde tu para, onde tu acredita sobre a utilidade, quanto que tu concorda com o Red Pill, esse episódio vai te esclarecer algumas coisas e no final tu vai ficar com uma visão talvez mais completa dessa experiência e vai conseguir, durante uma conversa, deixar mais claros os argumentos contra e a favor da mesma forma. Porém, tem uma coisa maior que isso tudo traz, que é como que esse movimento pode ajudar muito na nossa jornada individual, ao mesmo tempo que pode nos levar pro buraco. Cara, a gente não consegue estabelecer exatamente quando que ele foi totalmente estabelecido, esse termo, com essa questão mais do trabalho da visão do masculino, né, e vinculado muito a todo esse movimento de pick-up artists, de MGTOW, que tem esse conceito Red Pill sobre os homens que se libertaram da Matrix, né? A referência é essa: o Morpheus oferece para o Neo na Matrix a pílula azul para ele poder dormir, esquecer de tudo, e a vermelha para ele acordar para a liberdade, o que é uma metáfora da caverna de Platão e o conceito que a realidade ela transcende, é uma coisa bem básica, religiosa, que tem nos Vedas, né, que é a Maya, que tem no budismo também, que o mundo, na realidade, é uma ilusão, mas tem um mundo real por trás de tudo isso. Até o cristianismo tem um pouco essa ideia que o mundo real é quase o paraíso, depois do dia de julgamento final, lá é onde a alma eterna vive, e aqui é meio que um mundo não tão real, vamos dizer assim. Então, de novo, é um conceito bem básico da filosofia. Ele foi usado especificamente nesses grupos na questão de tu quebrar a tua visão sobre o papel do homem e o papel da mulher na sociedade moderna. E tu realmente olhar a realidade, ser liberto da Matrix e ver a realidade sobre qual é o papel das mulheres, a dominação que ela tem, e como os homens estão, na realidade, bem em desvantagem, em vários sentidos, ser meio que oprimido pela dominância feminina. E eu falo isso já meio que rindo, mas como a gente já vai entender, existe algo de verdadeiro nisso, provavelmente algo de válido, e eu acho que vale a pena a gente olhar com carinho e com calma, né? Uma coisa que marcou é o próprio documentário chamado Red Pill, que foi feito, no caso, por uma jornalista que era uma ex-feminista. Ela tem um TED Talk também falando sobre os perigos do feminismo, que o TED Talk é muito bom e o próprio filme também é muito bom, onde ela conta um pouco esse mergulho que ela foi entendendo, tá, mas existe algum tipo de soberania, né, messiândrica mesmo, e soberania feminina? Deixa eu entender, deixa eu ver essas histórias. Ela foi entrando em grupo após grupo e conversando com eles e tentando desmistificar. São realmente um bando de homens machistas, misóginos, ou tem pessoas que foram oprimidas e vítimas que foram de uma forma soterradas por uma supervalidação e proteção e quase tipo botar mais peso no feminino pelos custos do masculino, tá? Muito bem. É legal a gente separar que o movimento Red Pill, ele tem muitas coisas em comum com o MGTOW, né, que é Men Go Their Own Way, homens que seguem sozinhos, e também com o PUA, né, que é o Pickup Artist, que é a galera basicamente que estuda a arte da sedução. Mas eles são três coisas meio que separadas, que tem um monte de coisa em comum, né? E um ponto que eu acho que é mais importante do Red Pill, e ele até traz isso quase como um argumento principal, é essa questão de tu ser um pouco mais cético sobre tudo que tu vê por aí. Então, se existe uma matéria do jornal, se existe um artigo que botou numa grande revista e tal, em vez de tu olhar aquilo e falar isso é verdade, né? Eu confio totalmente nos meios de comunicação e nas trends globais, eu olho, dou um passo atrás e falo, mas isso é verdade mesmo? De onde que vem? Qual que é a fonte? Então, tem sim, especificamente no movimento Red Pill, essa questão meio da visão do filósofo, né? Que é questionar um pouco as coisas. Daí tu vai dizer, pô, a armadilha disso é que claramente está tendo os fatos, que alguma coisa é melhor, e eles só mais ficam negando os fatos, ficam negacionistas. E
realmente tem esse risco, né? Mas ao mesmo tempo, cara, se for pensar numa jornada de evolução do indivíduo, basicamente nós, no início da nossa vida a gente não tem muito controle e nem muita escolha dos nossos valores, do que a gente acredita. A gente basicamente tem que seguir as regras e ser obediente. Enquanto a gente foi crescendo, a gente vai se desprendendo dessas scripts do clã e vai podendo escolher como a gente quer se comportar. Então, a capacidade de questionar o status quo, questionar meio que os movimentos e poder olhar mais para minha bússola interna e falar, tá, mas o que eu acredito, ela é crucial. Senão eu viro realmente massa de manobra e eu não tenho pensamento crítico. Então, eu observar tudo e falar, da onde que vem isso? Essa pessoa que falou isso tem algum objetivo? Ela está afiliada a algum tipo de pensamento político, ideológico, que pode estar deturpando ela, como a mim também? Cara, isso é muito importante e é uma base do movimento. Questiona as coisas e olha com carinho. E é a base do documentário também. O documentário do Red Pill, ele tem essa ideia que não, a narrativa feminista, por mais que ela possa ser verdade em vários pontos, ela também oculta toda uma outra história. E qual que é a história que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para vocês? Basicamente que enquanto o movimento feminista e vários outros desse movimento de diversidade, elas vão nessa ideia que existe algo invisível que oprime as mulheres e as minorias, né, e dá pra quase sentir no ar, né, mas é intangível. O Red Pill fala assim, beleza, pode ter algo invisível, agora eu vou te falar que tem coisas visíveis e tocáveis e tangíveis. Por exemplo, existem leis que privilegiam as mulheres, não existem leis que privilegiam os homens, hoje em dia, tá? Então, um exemplo que eles dão, assim, é só em qualquer tipo de veículo, um trem, um navio, uma embarcação, legalmente, quem vai ter a prioridade para ir para os botes ou para a saída ou para sobreviver vão ser as mulheres. Né? Então, as mulheres estão na frente dos homens numa questão de vida ou morte e a gente vai ter que escolher a prioridade. Isso faz sentido biologicamente, né? Porque se eu tiver uma mulher e 10 homens, cara, a sociedade vai ser difícil de voltar ativa. Agora, se eu tiver 10 mulheres e um homem, é ao contrário. Ou seja, cada mulher, comparado ao homem, pensando em expandir a vida e criar mais filhos, ela pesa muito mais. É meio que daí que vem essa ideia de priorizar as mulheres, né? É um argumento biológico. Independente do argumento, no final das contas, se eu tiver numa situação de risco, eu sendo homem, no momento de escolha, talvez eu tenha menos chance de sobreviver com a mulher porque ela vai ser priorizada. Beleza, existe alguma verdade nisso, né? E eles dão alguns outros exemplos, como os trabalhos mais difíceis que acontecem, os que têm mais riscos de morte. Não é exatamente que eles não aceitam mulheres, enquanto alguns acho que realmente não aceitam, mas eles não é cobrado tanto isso das mulheres quanto é dos homens, né? E daí o exército é o mais claro disso, né? Há pouco tempo atrás a gente liberou totalmente para quase qualquer coisa as mulheres também fazerem parte, porém pouco tempo atrás isso não era pedido. Lembrando que o exército em vários momentos é uma coisa obrigatória e as mulheres não eram exigidas a fazer isso. Então essa é a história que, tá vendo? A gente tá sacrificando os homens para meio que levantar o mundo e construir as coisas mais difíceis e as pontes e ir embaixo da água, lutar pelo nosso país, e das mulheres a gente não cobra isso. De novo, não dá pra tu negar totalmente esse argumento, né? Então, e daí o ponto principal que eles vão usar é o ponto do legalmente, especificamente quando a gente tá falando de divórcio e da custódia do filho, né? Existe uma coisa chamada alienação parental, que é basicamente um dos pais limitar acesso do filho ao outro pai. Ele meio que fica eliminado porque ele meio que sequestra e fica pra si. E obviamente isso acontece pros dois lados, mas acontece muito mais de uma mãe alientar o pai. E o pai ficar acabando sem acesso, sem a possibilidade de ver o filho. Isso, ela fazendo ilegalmente, e daí é difícil a gente conseguir provar e lutar por isso, ou até legalmente. Às vezes o juiz bate e fala, não, você realmente não vai ter acesso mais ao seu filho. Né? Fala assim, pô, mas tu não sabe o que ele fez. E realmente tem caso a caso. E é mais comum também os pais fazerem coisas horríveis, né, como violência e abuso, então faz mais sentido eles serem limitados de ver a família. Porém, estatisticamente, né, fica uma confusão nisso tudo, mais pais são privados dos filhos, vamos dizer assim, ou recebem menos benefícios, menos dias de custódia do que a mãe. Então, no sistema legal existe um privilégio, vamos dizer assim, é uma preferência pela mulher do que pelo homem. Então, o filme em si ele fala muito sobre essa ideia de homens que, porque a mulher estava muito obcecada e não queria ficar com ele, nas histórias que eles contam, de forma super legítima, eles não fizeram nada de errado, mas elas estavam obcecadas e elas tiraram ele da vida dos filhos. E tem cara que tá há 20 anos sem poder ver o filho. E cara, isso super existe, tá? E deve ser horrível.
E acho que é uma coisa que, vamos dizer assim, a gente pode dizer tem mais a ver com uma dor do masculino, que a gente não pensa muito sobre essa dor. E eu acho que é válido a gente pensar, né? Tipo, se existe esse fato, cara, eu antes de ter visto o filme eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Pra mim é sempre a história, tipo, mãe solo, pais abandonam, os homens estão sempre meio que oprimindo e sendo escrotos, egoístas e malvados, e as mulheres são as vítimas. É meio que sempre assim. E não é meio que sempre assim. Pode até ser mais assim, mas tem muito do outro também. E olhar pra isso, cara, é importante, porque sem olhar isso a gente não consegue olhar o quadro geral da complexidade que é a humanidade, né? Então, essas coisas somadas de, pô, vamos olhar tudo que realmente acontece, vamos questionar, cara, isso é muito útil. Essa é a busca de um filósofo, né? Agora vamos pausar um pouco a explicação, tentando defender eles, vamos para como o Adriano vê tudo isso. Mesmo eu entendendo esses malefícios, esses perigos que acontecem pela lei, tanto a questão dos trabalhos perigosos e do exército e de uma situação de risco num avião, num barco, num trem, e a questão legal, eu sinto que tudo isso serve para compensar a diferença biológica. E meio que a lei ela opera assim, na realidade, né? A lei ela tenta buscar algum tipo de igualdade, de segurança, compensando forças que são muito assimétricas. Então, a capacidade de destruição do homem numa família, cara, é muito alta. Eu acho que deve ser muito mais alta que a de uma mulher. Sendo assim, a punição deveria ser mais alta também. E sem botar o simples fato, isso é uma coisa que eu falo bastante, que quando um homem e uma mulher fazem sexo e eles têm um filho, cara, o homem não está correndo nenhum risco. Basicamente não corre nenhum risco. Enquanto a gravidez pode gerar a morte da mulher, quanto o parto pode gerar a morte da mulher. Então a mulher ela literalmente corre risco de vida para ter um filho, enquanto o homem não corre risco nenhum. Então é uma coisa que existe muito mais investimento e é muito mais arriscado para a mulher. Sendo assim, faz sentido a lei proteger mais as mulheres. Então todo esse argumento assim de tipo, nós somos uma cidadã de segunda categoria usado para beneficiar as mulheres, cara, eu entendo, dá pra ver um pouco isso se tu olha com atenção. Acho que é meio prepotência sem negando que isso é um absurdo, porque, cara, existe um pouco isso. Porém, foi meio que o melhor jeito que a sociedade conseguiu fazer para lidar com o desequilíbrio dos gêneros. E eu ainda acho que é um dos melhores jeitos, porque no final, como eu falei, a mulher tá muito mais exposta, então ela precisa de muito mais proteção. Perfeito? Muito bem. Então esse é meu primeiro ponto contra dos argumentos principais do Red Pill, que é essa questão de a dominação feminina, sabe? Cara, eu acho que eu vou explicar depois no final de como que faz pra tu ser aliciado por essas ideias, seduzido e mergulhar nisso. Mas, como eu falei, eu acho que a mesma coisa que elas estão criticando, eles fazem. Eles estão vendo só um pedaço e não estão vendo o quadro maior, né? Do que aconteceu com as mulheres, que as mulheres sofrem em todo momento. Então, é meio que os dois extremos fazem a mesma coisa, né? Alguém extremamente feminista vai basicamente ignorar que existe sofrimento de homens e lutas só de homens, porque isso vai prejudicar a narrativa. Quem tá lá no Red Pill no extremo vai ignorar os conceitos feministas. Os dois provavelmente estão cegos na minha visão, porque as coisas são muito mais complexas e de alguma forma tem verdade em todos os lados, né? Agora vamos lá. Um outro ponto muito importante é que ele traz a ideia que uma das coisas mais importantes que o homem pode fazer é se desenvolver. E cara, isso é uma ideia incrível. Na realidade é a base de quase toda religião e trabalho de autoconhecimento. No sentido que, cara, não fica tanto olhando para o mundo externo, olhando para o que estão te pedindo, para o que valorizam. Essa mesma ideia de não ficar no mundo da obediência e da manada, né? Porque eles usam muito esse termo do isso aí é muito beta, né? Isso é gado, né? Que só vai e segue, né? E tem um valor nisso, no sentido de, cara, eu sou meu próprio homem e eu decido o que é melhor pra mim. E não só porque as pessoas estão dizendo que é. Eu ouço, mas eu escolho. Cara, isso é um adulto, né? Esse senso de autoridade. Cara, isso é muito importante falar. Não vou ficar totalmente me entregando pros movimentos do que é pedido. Eu vou ver lá dentro e ver o que é importante pra mim, o que eu quero. No sentido que, cara, então eu vou me desenvolver, vou cuidar do meu dinheiro, vou cuidar do meu corpo, vou continuar estudando. Esse foco no autoconhecimento e no auto-melhoramento, cara, é muito importante e é o tipo de coisa que realmente poderia resolver muitos dos problemas que a gente tem atualmente. E eu acho que é por isso também que ele está atraindo tantos jovens, né? A gente está vendo um pouco esse carnaval que a gente está fazendo cada vez, levantando uma bandeira como se fosse a coisa mais importante de todas, para a gente não focar basicamente em trabalhar, em ser útil mesmo e servir a sociedade. A gente fica meio que gritando no Twitter, indo para passeata com as coisas para perder o foco.
Daí tu fala assim, cara, é estranho isso, todos meus colegas estão meio que indo com 15, 17 ou até 25 anos de idade, pra mim ainda, o cérebro nem desenvolveu totalmente com 25 anos de idade, achando que sabe alguma coisa, que é consertar o mundo, quando na realidade eu podia falar, cara, deixa eu focar em mim, entendeu? Deixa eu focar em eu ser um ser humano melhor, eu conseguir entender melhor as coisas, estudar filosofia, estudar autoconhecimento, estudar espiritualidade, ficar forte, aprender a gerar dinheiro e cuidar do meu dinheiro. E daí assim, quem sabe eu consigo ser um ser humano mais útil. Cara, muito bom. Essa ideia é muito importante, eu acho que falta em grande parte dos grupos ou das visões, assim. A prioridade da auto-melhoria. Incrível. A questão é que ele te convence a ir pra lá numa ideia de tipo, o mundo tá contra você, as mulheres estão contra você, então, cara, garante o teu. Isso meio que quase faz acabar com todo o propósito que é nobre, que é se auto-melhorar, mas a razão muda tudo, né? Então ele tá fazendo por uma razão de autoproteção e de medo. E por isso a gente não faz nada direito. Agora, se eu faço por amor a mim mesmo e por amor ao mundo, porque o mundo merece um Adriano melhor, é totalmente diferente. Eu quero ser um cara mais fodão pra ter mais poder. Daí ele tá vendo o mundo de um jeito totalmente niilista, como se é só uma luta por dominância. E esse que é o ponto. O Red Pill xinga o feminismo, a luta de classe, porque eles estão falando que as mulheres querem dominar. E daí a resposta dele fala, não, eu que vou dominar de volta. Não, cara, o jogo da dominância que todo mundo perde. Não é um jogo de colaboração, na realidade. A gente tá junto com diferenças tentando se ajudar. Então por isso que eu acho que ele não ajuda muito na sociedade e no longo prazo dentro de cada desenvolvimento individual, né? Porém, ele faz sentido se a gente for por muito extremo de querer tipo botar o homem para baixo, falar tipo o homem é sempre o problema, essa visão muito unilateral, não tem como não ter um movimento de compensação, tipo o Red Pill, tipo o MGTOW e tipo o PUA, né? Então é quase realmente como se fosse uma resposta de algum lugar quando a gente vai longe demais. Cara, e isso é fácil de ver na sociedade, né? Tipo, quando eu tava no RH das empresas, atualmente se for abrir uma vaga, cara, todas as empresas com mais de 100 colaboradores vão ter algum tipo de projeto por ano ou por semestre focado em mulheres líderes. Agora, se tu fizer um projeto focado em homens líderes, tu é preso, cara. Tu não pode fazer isso. É ilegal. Tu fala assim, qual que é a diferença? Logicamente não tem diferença, tu tá selecionando exclusivo pro gênero. A justificativa é, eu tô compensando um desequilíbrio no mercado. Que beleza, existe mesmo. Mas tu vê que é meio complicado esses jeitos de compensar que vai gerando mais compensação dos dois lados. É a mesma coisa, de querer continuar indo pra luta em vez de tentar só tipo, abrir as coisas pra acontecer uma união e uma harmonia. A gente quer lutar uma guerra de dominância. Então, tu como um homem agora de 20 anos de idade, e eu sou muito abençoado de não ser um homem de quase 40 agora, então eu já passei por muito dessas coisas, não tem que ficar interagindo com um RHzinho de empresa e ficar andando nessas danças das cadeiras de qual que é a trend do momento, porque eu consigo focar no meu negócio e fazer as coisas do meu jeito. Cara, pode ser meio desesperador realmente para um homem, né? Fala assim, Adriano, o que tu tá falando? Não tenho a mínima ideia como que é ser mulher, eu não tenho a mínima ideia, e eu ainda acho que deve ser muito mais difícil, tá? Simplesmente pelo fato do quão vulnerável é em vários sentidos, biologicamente, força, tamanho, a questão de poder engravidar, ser mulher. A questão é que tu olha para o que a gente está falando em toda a mídia e o jeito que a gente vai concorrer para o emprego, cara, existe muita mais possibilidade de tu conseguir entrar numa faculdade, de tu conseguir ter um bom emprego, ainda mais que naturalmente a mulher tem um lado mais, o feminino principalmente, não a mulher, né, quem tem uma essência feminina da linguagem e da mente, então as mulheres já estão há muito tempo indo melhor na escola, indo melhor na faculdade, então tu vai se sentindo tipo, cara, realmente opressivo. E daí as feministas vão falar assim, tá vendo, mas é isso que eu sentia. Beleza, mas eu não entendi, qual é a utilidade agora de tu me oprimir de volta, entendeu? E não tem utilidade e é pior, porque daí, que nem aconteceu com as mulheres, eventualmente eu vou ficar com raiva de ser oprimido e vou começar o movimento contrário. E é isso meio que o Red Pill, né? Então, é legal a gente se questionar, tipo, cara, onde o movimento feminista de alguma forma foi longe demais. E cara, tu falar não foi longe demais lugar nenhum é uma insanidade, simplesmente tu não olhar pra realidade. E a gente tem que olhar com carinho, por mais que tu se considere super feminista, falar assim, cara, em vários lugares a gente foi longe demais. E tipo assim, isso tem consequências. Quando a gente sai do espaço e começa a penetrar o do outro, vai ter uma represária. O Red Pill é exatamente isso. Mas da mesma forma que o feminismo foi longe demais, o Red Pill também tem longe demais e não adianta nada, né? Porque a gente continua nessa luta de poder, né?
quem que tá sendo dominado, quem que é a vítima, quem que é o opressor. Essa história sempre vai dar guerra e sempre vai gerar mais opressão. Eu prefiro sair dessa dicotomia e ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Muito bem. Então tá. Só pra gente resumir tudo isso aqui. A ideia de eu me desenvolver com prioridade é muito importante. Eu acho que todo mundo precisa disso, na verdade. Homens e mulheres, botar com prioridade. Eu postei um Reels recentemente sobre a prioridade da minha vida ser o autodesenvolvimento, ser a busca pelo conhecimento da filosofia. Porém, não para ser mais poderoso e tentar dominar os outros. Daí já meio que fudeu todo o esquema. Existem situações, há muito tempo, sempre existiram e agora cada vez mais, em que os homens estão em desvantagem, são oprimidos. A gente precisa olhar para isso também. E fazer virar um dado. E não meio que lutar pra falar assim, pelo amor de Deus, quer comparar a tua opressão com a minha? Sim, a gente meio que tem que, entendeu? Se tu tá brincando disso, a gente vai ter que fazer isso. Pelo exercício lógico da coisa. Então, cara, tem algo ali que vale a ver. Esse negócio dos filhos, de como a gente privilegia a mulher, mesmo quando a mulher claramente, às vezes, eu seria um pior pai. Cara, pesquisa, vê o filme, tem muito dado sobre isso. E é bizarro como os homens estão em desvantagem nessa luta. De novo, eu acho que eles deveriam estar, né? No final das contas, tem toda uma questão biológica no qual deixa mais apta e mais útil a figura da mãe do que do pai, sabe? Então, não tem como eu não ver tudo isso meio como um mimimi. Tá, e daí agora a gente entra na parte mais importante, que é por que eu sou seduzido pelo conceito do Red Pill como um jovem e qual que é o maior problema que ele vai trazer para minha vida individual, na minha jornada de desenvolvimento e para a sociedade de longo prazo, que vai ganhar cada vez mais força. E é o que? No final das contas, a história do Red Pill é um menino que se sente oprimido pela sua mãe. É só isso que está acontecendo. Porque existe uma figura feminina em qual ele mesmo botou autoridade. É legal a questão da autoridade, galera, que no final das contas a gente tem que pôr, entendeu? Isso tem casos, deixam claro isso, como o Epiteto, né, que era o escravo, um dos principais estoicos, como Gandhi e como, cara, Mandela. Tem um monte de pessoas que em vários momentos perderam a liberdade, estavam presas, eram escravos, e mesmo assim falavam, mas eu não te obedeço ainda, eu sou meu próprio homem. Fala assim, não parece, eu te bato, te movo pra lá e pra cá na cela. Sim, tu consegue fazer isso, mas eu sou meu próprio homem, eu tenho meus desejos, pensamentos e escolhas, eu sou soberano. Não tem a ver com força e com dominação, é uma virada de chave interna que esses líderes têm, né? O Viktor Frankl fala muito isso Em Busca de Sentido, que é o conceito de logoterapia, né? Posso estar preso num campo de concentração e mesmo assim ser dono de mim mesmo. Então, esses homens estão dizendo que o lado feminino, esse lado messiandrio que tem muito poder, e esse poder nos oprime. Mas quem que tá vendo dessa forma? Quem botou esse poder? Eles mesmos. E faz sentido porque o primeiro contato que a gente tem com o feminino é um contato hierárquico, que é o contato com a nossa mãe. E se a gente não resolve isso, e cara, isso exige muito trabalho na Academia do Homem Virtuoso, os 12 meses, metade dos livros é sobre trabalhar a relação com a mãe. Porque esse é o ponto mais difícil, entendeu? Tu pode fazer psicoterapia, fazer mentoria por anos e ainda tem coisa para resolver. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, lá com 90 anos de idade, ele escreveu ainda mais uma carta para a mãe dele, que tinha mais coisa para resolver. Então, trabalhar a relação com a mãe, o complexo materno, é a coisa mais complicada que tem, não é fácil. Porém, a gente tem que ver que isso é um problema e trabalhar nisso. O Red Pill, ele não tá vendo que isso é um problema e trabalhar nisso. Ele tá pegando essa dor de sentir minha mãe me oprimiu, tá projetando no mundo e meio que tá fazendo isso virar uma luta. Que é basicamente uma criança com 9 anos de idade falando, eu vou fazer greve de fome até minha mamãe me dar a mesada que eu mereço. Em última instância, o movimento do Red Pill é isso, tá? E cara, se tem um cara que super segue isso, tá tudo bem, a gente pode debater aqui. Agora eu acabei sendo meio agressivo julgador nesse movimento, mas cara, eu sinto muito que meu trabalho aqui é resgatar os homens ou jovens que meio que se perderam pra lá por falta de conhecimento mesmo. E quando tu pensa logicamente, filosoficamente, espiritualmente sobre as coisas, não faz sentido continuar nesse espaço de luta contra as mulheres, entendeu? Porque no final das contas, o feminino em si, independente do corpo, né, é o que mais me atrai no mundo, é o que mais me engaja. Eu, como essência masculina, o que eu mais quero é me fundir, penetrar no feminino, tanto interno, fazer o casamento alquímico com o masculino e feminino equilibrado dentro de mim, quanto vencendo o mundo e conquistando novos lugares, quanto através da minha parceira também. Então o feminino é o outro lado da moeda que me une e faz tudo ser sentido.
eu ver ele de alguma forma como um inimigo, cara, vai me desconectar da minha missão aqui na Terra. Eu vim aqui para ser inspirado pelo feminino, para servir o feminino, para aprender com o feminino. E quando eu faço isso internamente, tendo todo o meu lado feminino, eu consigo fazer externamente também. E do espaço de honra, gratidão e respeito, que daí sim eu sou um homem integrado, forte e potente. Mas daí eu estou em paz e não em guerra. A minha guerra é contra a minha luta, o meu propósito, o meu objetivo. Mas não é contra uma parte fundamental minha, que é a minha mãe interna, meu complexo materno, e a minha ânima, meu lado feminino. No final, o Red Pill está lutando contra si mesmo, porque não conseguiu integrar e não conseguiu resolver essa dificuldade dessa relação hierárquica com a mãe, e sentiu que a mãe oprimiu, que a mãe tirou alguma coisa, e não confia na mãe, e daí fica a vida inteira tentando lutar contra esse fantasma, projetando ele em todas as mulheres. Muito bem, então esse foi um episódio mais polêmico que eu sinto que eu precisava fazer, cara. Eu tenho muito mais pra falar sobre ele, eu tenho muito mais pra falar sobre MGTOW e sobre PUA, que na realidade foi como eu entrei nisso aqui. Então essa é uma história bem legal que eu posso deixar para outro episódio, que através da minha vontade de conseguir seduzir melhor as mulheres, eu entrei no autoconhecimento, na psicologia, e no final cheguei até Deus e serviço e integridade. Então, cara, às vezes a gente anda por caminhos tortos, mas chega onde a gente tem que chegar. E isso ainda é incrível. Então um dia eu falo mais sobre esse meu início com PUA e estudar artes venusianas da sedução e como isso, em alguns sentidos, é muito ruim e outros foram realmente a porta de entrada e que me salvaram, como estão salvando muitos jovens também. A gente tem que fazer que eles continuem andando e não parem só em pequenas estratégias e hacks de como seduzir as pessoas. Bem, mas escreve aqui embaixo, se tiver no YouTube, o que tu achou, o que tu sabia, o que tu não sabia disso, o que tu concorda, o que tu não concorda. E se tu tá ouvindo no Spotify, cara, me manda uma mensagem no Instagram, @Adriano_RAHDE, de como que esse episódio te tocou, da mesma forma, o que tu concorda, qual é a tua dúvida, qual é a tua opinião, e a gente continua essa conversa. Não adianta nada a gente ignorar esses movimentos que estão acontecendo e somente homologar como algo errado e horrível e não pensar sobre. Provavelmente tem uma razão pelo qual ele nasceu, ele é um movimento compensatório, tem algo útil ali, e daí com calma e inteligência a gente vai ver a melhor forma de realmente resgatar esses jovens, esses homens que estão meio que carentes por sentido e tentar dar um sentido maior do que uma luta meio que inútil contra seu próprio feminino. Espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.